Muitas pessoas perguntam, Gabriel, como eu posso estudar a minha Bíblia? De que forma eu posso estudar a Bíblia para compreendê-la? Então vamos ouvir a resposta na própria Bíblia. Leia Isaías capítulo 28, versículos 10. Vamos ouvir. Gostaria que os irmãos lessem. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, 10. Muito bem. A Bíblia fala-nos que a regra, de acordo que nós vamos repetir, pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, como é que nós devemos estudar a Bíblia? A própria Bíblia está nos falar que nós devemos estudar o que nós estudamos em Gênesis. Alguma coisa que nós não entendemos em Gênesis, nós podemos compreendê-la em Apocalipse. Alguma história que nós não entendemos em Êxodo, Êxodo Levítico, nós podemos compreendê-la através de Hebreus. Assim nós devemos estudar a Bíblia. A Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, preceito por aqui, preceito por ali. E às vezes muitas pessoas perguntam, eu leio a Bíblia, mas não consigo compreendê-la. Qual é o segredo de compreender a Bíblia? A Bíblia explica-se por si mesmo de acordo com Isaías 28, versículos 10. Um pouco. Se eu ler o Gênesis e não conseguir compreender, eu tenho que continuar a ler, pedir a Deus a orientação. Quando eu chegar no livro avançado, eu posso compreender a história. Se eu ler a história de Isaías, eu posso compreender mais em frente o que Isaías estava a falar através dos livros do Novo Testamento. Eu posso não entender o que Jeremias queria dizer como é que eu posso dizer, em Jeremias capítulo 31, por exemplo. Nós podemos encontrar uma explicação semelhante através de Paulo em Hebreus capítulo 8. As mesmas palavras, ele explica de forma diferente. Assim devemos estudar a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Preceito por aqui, preceito por ali. A Bíblia não é contraditória. Às vezes nós é que nos contradizemos porque não queremos obedecer conforme ela diz. Então, assim, nós estamos a entender que a Bíblia, em primeira instância, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo. Devemos pedir que o Espírito Santo repouse em nossos corações, que abra a nossa compreensão, abra a nossa mente para nos ajudar a compreender a sua palavra. Porque ele mesmo disse, sem mim não podeis fazer nada. De acordo com São João capítulo 15, versículos 5, ele diz, sem mim não podereis fazer nada. Então nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa nos dar o entendimento, para quando abrirmos a sua palavra, retirar de nós, em primeira instância, o pensamento partidário, político, ou partidário religioso. Qual é o pensamento político ou partidário religioso? O pensamento partidário religioso é aquele que, quando eu estou a abrir a minha Bíblia, eu já abro com preconceito de acordo com o ensinamento do meu líder religioso, ou de acordo com a orientação que meus pais me deram, de acordo com a nossa igreja. A Bíblia não pertence a nenhuma denominação religiosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu estou a ler a Bíblia, o segredo é, Senhor, abra minha mente para compreender a tua palavra conforme ela é, não conforme eu penso, não conforme meu líder religioso pensa, não conforme meu pai me ensinou, mas como o Senhor quer transmitir para o meu coração. Abra o meu coração e me ajude a entendê-la. Então a Bíblia não é, parece ser contraditória, mas ela não é contraditória. A Bíblia, o segredo é ler um pouco aqui e, se não entendeste, procura, continue a estudar a mesma. Vais conseguir compreender no outro capítulo ou no outro testamento. É assim que se estuda a Bíblia. E pela graça de Deus, assim também tenho estudado a Bíblia. Existem histórias que eu leio em Primeiras de Crônica, Segunda de Crônica, Primeiras de Rei, eu vou encontrar outra explicação, a mesma história, mas de forma diferente. Assim também no Novo Testamento. Nós podemos encontrar a história narrada por Mateus. Existem lacunas em que Mateus não explicou. Mas se eu ler Marcos,
o Marco pode explicar de forma também diferente, a mesma história, mas em contextos diferentes, porque cada um tinha a sua visão e cada um tinha a sua comunhão com Deus. Assim também os 4 evangelhos estão escritos por homens que foram orientados por Deus, mas em diferente contexto. Então, ao estudarmos, é um pouco aqui, um pouco ali, para que nós possamos compreender. Assim está.